O presidente do PTB, Roberto Jefferson, fez uma análise crítica da CPI da pandemia no Senado Federal, criticou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, por sua omissão quanto a desmandos do STF e abordou um possível plano de desenvolver a comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de pressionar pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Jefferson discorreu: o melhor nome para presidente da CPI da pandemia é do senador Eduardo Girão. Foi ele que apresentou o requerimento, colheu assinaturas e garantiu que a CPI investigasse também governadores e prefeitos. E Girão vai lutar na CPI para não deixar Renan blindar os governadores. Quer o senador Girão no PTB. Será que a CPI vai se interessar em abrir a caixa de Pandora? Ou o interesse é apenas fustigar o presidente Bolsonaro? Em entrevista, Fernando Collor disse que o interesse velado da CPI é atingir Bolsonaro. Velado nada. O interesse em usar a CPI para atingir apenas o presidente é escancarado mesmo. Saiu na imprensa que Rodrigo Pacheco estaria incomodado porque Alcolumbre age como se ainda fosse presidente. E mais, como se Pacheco fosse um mero apadrinhado dele. Mas Pacheco não é um mero apadrinhado? Se Pacheco quisesse ser realmente diferenciado de Alcolumbre, devia respeitar os milhões de brasileiros que pediram o impeachment de Alexandre Moraes e colocar o processo para andar. Mas ele prefere puxar o saco da turma do STF. Depois não reclama que Alcolumbre não o respeita. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, afirmou que o órgão identificou desvios de 150 milhões do montante enviado a estados e municípios para enfrentamento da Covid. O governo federal destinou 82 bilhões aos entes federativos. Será que a CPI investiga? Conversei ontem com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Dizia-me ele da sua luta contra os vírus e parasitas. Perguntei o que dava mais trabalho. Ele respondeu: parasitas. Renan se declarou impedido de investigar o governo do próprio filho em Alagoas. Sim, e daí? Não existe a figura de suplente de relator em uma CPI. Se ele não pode investigar a todos, não poderia ser o relator. Mas você já sabe o que vai acontecer, não é? Pela primeira vez desde 2007, de acordo com o Banco Central, o Brasil deve fechar o ano registrando superávit no balanço de pagamentos, fechando 2021 em cerca de 70 bilhões de dólares, bem acima dos 53 bilhões de dólares previstos. Mas para a nossa imprensa, o que é bom para o país, eles escondem. Será que a CPI da Covid vai investigar o genocídio provocado pela omissão de governadores e prefeitos em solucionar o problema do transporte urbano? O presidente Bolsonaro não tem que ter medo da CPI. O máximo que farão será chegarem ao final pedindo o impeachment do presidente. E o pedido será apenas mais um na lista dos mais de 70 pedidos que estão na Câmara. Ou seja, não vai dar em nada. No ensejo, ele rebateu Dória e dirigentes do PSDB, além de criticar Renan Calheiros e recentes decisões do STF. Que outro partido de direita ingressa com ações no STF para defender as causas do conservadorismo e também o governo do presidente Bolsonaro? Não vejo nenhum outro partido fazer o mesmo que o PTB. Só vejo a esquerda o tempo todo lutando contra o presidente. Aquele comunista Matusalém que escreve na Folha, Jânio de Freitas, não quer apenas a suspeição de que Sérgio Moro, mas também dos desembargadores do TRF4. A esquerda é vingativa e quer limpar o caminho para o Alibaba do petismo e seus 400 ladrões passarem. O presidente do STJ, Humberto Martins, aparece como forte candidato ao STF. Como é possível? Foi nomeado pela Dilma, é da copa e cozinha do Renan Calheiros, de cuja filha foi padrinho de casamento. Renan é inimigo do presidente Bolsonaro. Há alguma lambança no ar. O nome de Tasso Gereissati passou a ser ventilado como mais uma opção dos tucanos para candidato a presidente. Já Dória quer que o centro defina um nome até novembro. Só o PSDB já tem 4 postulantes: Dória, Tasso, Leite e Arthur Virgílio. Quanto mais nomes, pior fica. Neste contexto, o presidente de partido retrucou a hipocrisia da velha imprensa e de políticos de esquerda, apontando ainda como decisão do STF quanto a Lula inaugurou uma nova era. Vocês já notaram que aquele pessoal histérico dos direitos humanos fica quietinho e não se pronuncia quando um trabalhador é preso e agredido por policiais despreparados?
Agora, quando é um criminoso preso, aí dão entrevistas indignados, correm na delegacia, mobilizam advogados. Em ação recente, o PTB pediu que o STF reconheça a inconstitucionalidade de decretos assinados por governadores que impuseram o toque de recolher em 7 estados: São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí, Sergipe, Acre e Amapá. Não abandonamos a luta. No próximo domingo, no Dia do Trabalhador, nós, patriotas, estaremos nas ruas em defesa do direito ao trabalho e também para mostrar nosso apoio ao presidente Bolsonaro. Estaremos juntos. A Folha de São Paulo ficou aborrecida porque Luciano Huck não quis conceder uma entrevista sobre sua candidatura. Acontece que Huck não será candidato. Já está praticamente certo que ele será o substituto de Faustão na Globo. A Folha vai continuar a ver navios ou caldeirões. A deputada Bia Kicis informa que 300 mil pessoas já se cadastraram na campanha do voto impresso auditável. É uma campanha justa e que precisa do apoio de todos nós. Cadastre-se você também. Somos o rugido da vida e da liberdade, somos os leões e leoas conservadores. Nossa força e vitória é Jesus. Greta Thunberg compartilhou uma matéria sobre cortes no orçamento pelo governo e disse que Bolsonaro não leva a pauta climática a sério. Faltou os papais dela mostrarem a matéria em que o ministro do Meio Ambiente afirma que pedirá ajustes de 270 milhões para repor os cortes. No julgamento da suspeição de Moro, o STF elevou Lula a uma espécie de patamar elevado de Maluf. Maluf era o rouba mais faz. O STF aposta agora no roubou e ainda fará mais. Meu pesar e solidariedade à família, aos amigos e correligionários de Levi Fidelix. Deus o receba em sua destra. Levi era um homem cristão e um bom patriota. Vá em paz. Ademais, ele compartilhou um protesto de Getúlio Batista. O PT adora a miséria para justamente oferecer esmola ao miserável coitado. Reparem, aqui no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra vai continuar tentando quebrar os donos de bares e restaurantes, só não em Natal porque perdeu na justiça o direito, mas vai fazer terrorismo no interior do estado. Além disso, Getúlio acrescentou: por maioria, o STF manteve a suspeição do juiz Sérgio Moro, vale lembrar, juiz de carreira. Tudo para fazer Lula ser candidato em 2022. Vamos para frente, esse cachaceiro vai levar uma lavagem nas urnas. Outro sim, o político rebateu Marina Silva, contestou suposta candidatura de Luciano Huck e anunciou qual será, conforme as informações que recebeu, o próximo partido do presidente Jair Bolsonaro. Marina Silva disse que se falar apenas em Bolsonaro e Lula é um empobrecimento do debate político. Ela quer que, para melhorar o debate, se fale mais em Marina Silva, Huck, Dória, Mandetta, etc. A imprensa afirma que a Globo já teria batido o martelo e decidido que Luciano Huck será o substituto de Faustão nas tardes de domingo, com mudança prevista para 2022. Será que Huck já avisou aos amiguinhos presidenciáveis que tirou o time de campo em troca de mais fama? O presidente Bolsonaro se encaminhando para o patriota. Combinamos de conversar as coligações por estados. Coligaremos para presidente, governadores e senadores. Você quer falar mais sobre Marina e esses outros personagens? Se a CPI do Covid é a arma velada para executar nosso presidente Bolsonaro, vamos nós, os patriotas, nós mesmos, eliminar esse risco e ameaça ao chefe da nação. Nesta oportunidade, Roberto Jefferson fez críticas ao regime comunista que domina a China, alfinetou Lula, retomou críticas ao STF e fez censuras à imprensa por suas manipulações no que concerne ao governo Bolsonaro. O desespero vermelho chinês é não ter alimentos para encher a boca de 1,3 bilhão de chineses. O comunismo chinês é gigante com pernas de barro, não tem segurança alimentar, por isso está corrompendo o STF e os enrustidos sem pátria para se assenhorear do Brasil. Lula é seu sócio. A nova ordem mundial, um grupo de metacapitalistas que entendeu não empoderar mais a China, está investindo forte na Índia. Tanto que o crescimento chinês caiu de 14% para 6% ao ano. Mas os dois países precisam de comida para o seu povo que exige. Só o Brasil pode produzir. Lockdown fecha 12 mil bares e restaurantes na cidade de São Paulo. Entidade debita a responsabilidade na conta das autoridades. Esse é o resultado dos... Mas quem defende o comerciante, o empregador, é visto como bandido
E quem aprisiona os cidadãos é o mocinho. Vamos ver se o eleitor vai entender assim em 2022. Estive hoje com o nosso presidente Bolsonaro em Belém para entrega de cestas de alimentos a comunidades tradicionais do Pará. O ato foi realizado no 8º Depósito de Suprimentos do Exército Brasileiro, na capital paraense. Essa história do prêmio da Mega Sena não retirado e agora reclamado me fez lembrar do João Alves, aquele que ganhou várias vezes na loteria. Havia uma máfia que ganhava 200 vezes, 300 vezes nas loterias. Mas esses tempos petistas ficaram para trás, embora alguns querem que volte. Apareceu reclamando no Procon o suposto apostador que perdeu o prazo para retirar o prêmio de 162 milhões da Mega Sena. A Caixa não quer pagar porque o prazo já expirou. Mas por que será que o apostador demorou tanto? Ou será que esse apostador é realmente quem fez a aposta? Essa colocação do Rodrigo Constantino foi matadora. Enquanto você focava no circo ambientalista, o STF promovia o circo da impunidade. Da série Coisas que jamais se vê um deputado ou senador de esquerda criticando. A esquerda jamais critica os ônibus e metrôs lotados, porque senão estraga a narrativa contra Bolsonaro. Manchete no UOL. OMS elogia a mudança de ministros no Brasil e também a postura adotada pelo governo Bolsonaro diante da pandemia. Assim, a imprensa de esquerda vai ficar sem assunto. O BD, querido dos globalistas, classificou os anúncios feitos pelo presidente Bolsonaro de notícias encorajadoras. Quantos dias até a nossa imprensa progressista começar a detonar também o BD?